Pode ir se assentando então, ficando bem confortável, aproveitando essa delícia que é estar abastecido do Espírito Santo, essa tranquilidade e essa paz. E para esta noite o Senhor nos reservou um momento muito especial. Ele nos reservou a graça de sermos renascidos do próprio Espírito Santo. Amém? Quem trouxe a palavra? Já peço que vai pegando. João, capítulo 3. Na palavra de hoje, através desta passagem que Jesus se encontra com Nicodemos, que é todo curioso em saber quem é aquele profeta que está entre eles. Essa pessoa curiosa que foi buscar, que foi aprender com o próprio Jesus e saiu transformado, porém ainda sem a graça. Mas a gente vai compreender durante o texto o porquê de não sair completamente agraciado. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse diálogo, nessa conversa entre Jesus e Nicodemos, nós podemos nos colocar no papel de Nicodemos. Nós podemos nos imaginar também tendo esse encontro com Jesus. E foi numa noite. E agora é noite. E agora, de fato, a gente está diante de Jesus. E nós vamos ficar mais ainda animados, ou talvez entristecidos, que nos parecemos ainda mais com Nicodemos, quando estamos diante de Jesus, acreditamos e cremos em Jesus, e ainda estamos vendo como um profeta, e não como o verdadeiro Deus, e não como o reino de Deus encarnado no meio de nós. Neste diálogo, quem está diante de
de Jesus, o Nicodemos, ele é um chefe, ele é um sacerdote, ele é um notável, como diz a palavra, entre os judeus. Ele é um líder dos judeus. Ele teria o dever de transmitir o Evangelho, a palavra de Deus, as promessas, desde Abraão, os ensinamentos, as virtudes. Porém, diante de Jesus, ele descobre que não sabe nada. Quando ele está ali diante de Jesus, é como se 1000 curiosidades viesse, e como se tudo o que ele estudou, ele já era um velho, como se tudo o que ele tivesse vivido a vida inteira desaparecesse da sua mente. Porque naquele momento ele estava diante da verdade. Ele estava diante de quem ele deveria pregar. E ele mal o conhecia. Quando ele diz: Rabi, sabemos que tu vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem que seja de Deus. Ali nesse momento, ele prega isso, ele prega esse Jesus, ele acredita em Jesus por causa das coisas que Jesus estava fazendo. Ele estava vendo Jesus curando, ele estava vendo Jesus fazendo milagres, pregando. Ele estava vendo um profeta do alto. Aí Jesus precisa corrigir ele. Aí Jesus fala: não, Nicodemos, você não entendeu. Para que você consiga ver realmente o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. E aí a gente vai vendo que cada vez menos Nicodemos estava entendendo. Tanto que ele chegou ao ponto de perguntar: como eu, uma pessoa velha, posso nascer de novo? Eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Ele ainda não entendeu. Aí Jesus, diante dele, com a calma que só um pai tem, explica para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. Ele não percebeu ainda que o reino de Deus que Jesus falava que ele tinha que nascer de novo para ver, era o próprio Cristo, o reino encarnado. Ele não era só um profeta do alto, ele era o próprio Deus Altíssimo diante dele. Porém ele não o reconheceu. Por quê? Porque ele precisava nascer de novo. E Jesus se referia ao batismo, nascer de novo da água, batizado lá na água e no Espírito. O batismo do Espírito Santo. Esse batismo que o nosso grupo de oração, todos os grupos de oração da Renovação Carismática, tanto levamos a toda a comunidade, a todas as pessoas que buscam e também as que não buscam. Porque de certa forma, a nossa palavra, a palavra que Deus coloca nos nossos corações, vai chegar a todas as pessoas. Ela vai até os confins da terra. E é esse batismo, é esse nascer de novo, que Jesus estava explicando para Nicodemos e que ele está explicando para nós hoje. Estamos aqui diante do próprio Jesus. Quem sabe a diferença é que Nicodemos estava vendo ele encarnado. Nós estamos vivendo uma graça maior ainda. Ele está ali dentro daquele tabernáculo. Quando, para se doar para nós, ele se fez tão pequeno, um pedacinho de pão.
onde aquele pão é o próprio corpo de Cristo, onde aquele vinho se tornou o próprio sangue de Cristo. Estamos tendo o mesmo momento, meus irmãos. Estamos tendo a graça de Nicodemos. Estamos diante do próprio reino encarnado. E ainda temos dúvida. Assim como Nicodemos teve, eu tenho. Talvez você também tenha. Por quê? Porque ainda acreditamos naquele Jesus que cura, naquele Jesus que eu tenho uma pessoa doente na minha família e eu rezo para que ele cure aquela pessoa. Naquele Jesus que quando eu estou com um problema financeiro, eu rezo, eu faço novena, eu faço terço, promessa, falo que eu vou caminhar até não sei aonde, que eu vou doar isso, que eu vou dar aquilo, se ele der o que eu quero. Nós ainda estamos vendo Jesus como um profeta, como um curador, e não como o próprio reino. Quando Jesus vem falar do reino, que Nicodemos precisa nascer de novo da água do Espírito para ver o reino, para entrar no reino de Deus, ele é esse reino. Esse nascer de novo faz comunhão. Então, neste momento em que somos batizados na água e no Espírito Santo, nós se tornamos filhos de Deus. Então, em Jesus nós somos um. E isso é estar no reino de Deus. Porque o próprio Jesus é o reino encarnado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso que Jesus explicou calmamente a Nicodemos. E mesmo compreendendo essas palavras, Nicodemos também se apresentava meio inseguro, ainda vai tudo contra o que ele tinha aprendido uma vida inteira. Ah, mas Nicodemos acreditou, porque se ele foi até Jesus é porque ele estava acreditando. Se ele confessou que Jesus era da parte de Deus, porque só um homem de Deus podia fazer aqueles milagres, então ele está acreditando, ele está tendo fé. Vocês concordam ou não? Você, quando saiu de casa hoje para vir ter esse encontro, você veio aqui só para sair de casa, ou porque você também tem essa fé? Que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é de Deus, não é isso? Sabe como que a gente chama essa fé de Nicodemos? A igreja nomeou ela como fé humana. É uma fé que se baseia em fatos, pelos mesmos que a gente já falou, pelos milagres, pelas curas, pelos feitos. Essa é uma fé humana. Mas essa fé humana não bastou. Por isso que Jesus corrigiu Nicodemos, por isso que Jesus ensinou Nicodemos que não basta. Então o que é necessário? O necessário é se nascer do Espírito Santo para sermos tocados pelo Espírito Santo e só assim poder reconhecer em Jesus o próprio reino de Deus, a unidade que tanto necessitamos. Então a gente precisa ser batizado no Espírito Santo, ter esse encontro e ser abastecido, ser integrado no reino de Deus, fazer parte desse reino, transformar a nossa fé humana em fé divina, fé espiritual. E é fácil fazer isso? Nicodemos conseguiu deixar de lado tudo o que ele viveu, e deve ter sido pela idade ali, ele deve ter vivido isso uns 60 anos. Ele conseguiu abandonar essa vida que ele tanto pregou e viveu, e começou a acreditar em Jesus que estava diante dele falando tudo isso? Como ele não se tornou um discípulo de Jesus, a gente entende que não. Depois que Jesus foi retirado da cruz, ele ajudou José de Arimateia, ele ajudou a tirar o corpo de Jesus, tudo, porque ele tinha essa fé humana, mas ele não se deixou
envolver pelo Espírito Santo. Ele não se deixou ser tocado pelo Espírito Santo para realmente ver a face de Deus. E agora a pergunta que eu faço para você: por quê? Seria pelos desejos? Seria por todo o comprometimento que essa fé espiritual ia trazer na vida dele? Será que ele ia ter que abandonar o cargo de sacerdote porque aquele povo judeu não acreditou em Jesus? Será que ele ia ter que deixar o posto dele, que era um posto bem alto no meio do povo? Será que ele ia ter que abandonar talvez as amizades, as riquezas que ele tinha? Será que ele ia ter que abandonar uma casa confortável, que com certeza ele tinha, uma vida luxuosa, para seguir Jesus? Será que ele ia ter que começar não a só fazer parte do reino, ele ia ter que levar esse reino até as pessoas, e isso ia exigir um pouquinho mais dele? Será que o desconforto não deixou ele tomar partido e querer esse Espírito Santo e nascer de novo? Sabe o que é tudo isso? Esses desejos, essas vaidades, isso é taxado como pecado. Porque a única coisa que compromete nós, seres humanos, de nos tornarmos um com o reino de Deus, é o divisor, é o pecado. Quando eu estava estudando mais sobre essa palavra, quando eu estava pensando, como eu estava rezando, como que eu ia transmitir essa mensagem de Deus para nós nesse grupo hoje, eu recebi uma visita essa semana. E essa visita é catequista, é meu compadre. E ele explicou para as crianças como que o ser humano não deixa que o Espírito Santo toque em nós em forma de dinâmica. E se uma criança de 10 anos na catequese compreendeu, por que nós, crianças de 36, 30, 60, não vamos compreender? Pedi a autorização dele, ele permitiu que eu usasse essa dinâmica. Eu posso fazer ela diante de vocês, para vocês entenderem como que acontece esse derramamento do Espírito Santo e como que ele chega até nós, e também como que ele é impedido por nós mesmos de sermos abastecidos por esse Espírito Santo. A Rafa, me dá uma ajudinha? A dinâmica, ela é uma forma bem simples. Temos uma jarra cheia de água, temos um copo, Rafa, um copo vazio, e temos uma bacia. Para nós compreender a dinâmica, vamos fazer o seguinte: essa jarra cheia de água, ela é Deus. A água é o Espírito Santo. Esse copo é Jesus Cristo. Lá no batismo, quando Jesus foi batizado por João Batista, o que aconteceu naquela cena? Eu vi como se o Espírito Santo desceu sobre ele como se fosse uma pomba. Hoje será em forma de água. Quando Jesus se deixou ser batizado por João Batista, ele foi preenchido pelo Espírito Santo. Rafa, você deixa a bacia ali para mim? Você segura o microfone para mim? Quando Jesus vem para nos ensinar que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, ele pede que sejamos batizados por esse Espírito. E a bacia, nesse momento, somos nós. Seria simples. Estamos diante de Jesus, ele nos ensinou, e a gente
aceita. A água deveria cair sobre nós como caiu sobre Jesus, e nós devia transbordar do Espírito Santo. Vocês concordam? Só que nós, assim como Nicodemos, deixamos que uma pequena barreira, como esse papel. Você acha que esse papel é ofensivo para nós? Ele apresenta algum perigo para nós? É frágil, né? Se nós molhar, ele vai derreter. Se nós puxar um lado para o outro, ele vai rasgar. Se eu apertar minha mão agora, eu vou esmagar ele. Não é assim? É inofensivo. O pecado é exatamente assim. Ele parece bonitinho, não faz mal para ninguém. E ainda ele me ajuda, sabia? Se eu precisar anotar uma coisa para mim não esquecer, eu escrevo nele. Se eu precisar mandar uma cartinha para uma namoradinha, eu mando nele. Se eu precisar fazer um desenho bem bonito para pôr na minha parede, eu desenho nele. É lindo. Vocês perceberam quantas vezes o pecado se apresenta assim para nós? Mas uma mentirinha aqui só para pecadinho. Olha o tamanho dessa folha de papel. Ela podia ser uma folha enorme, podia ser uma cartolina. Porque ia diferenciar, papel é papel. Seja um rolo de 100 metros, ou seja um pedacinho desse, é papel. O pecado é a mesma coisa. Não existe pecadinho. Pecado é pecado. E vocês sabem o que o pecado faz na nossa vida? Eu vou tentar explicar para vocês. Jesus transbordando do Espírito Santo. Transbordando do Espírito Santo. Perceberam que Jesus está transbordando do Espírito Santo? Ele vem nos ensinar e quer nos dar esse Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós. Porém nós, assim como Nicodemos, deixamos que o pecado fique entre nós e a graça. Aí Jesus vai derramar o Espírito Santo em nós. Está caindo o Espírito Santo sobre nós? Olha, percebam que ele não estava caindo, porque eu não permiti que ele caísse. O momento em que eu tomo a atitude e arranco esse pecado da minha vida, a água transborda. Ela espirrou para os lados, sim ou não? E é isso que ela vai acontecer na minha casa, porque a partir do momento em que eu deixar que o Espírito Santo caia sobre mim, que eu nasça de novo do Espírito Santo, que eu seja agraciado por essa graça que o próprio Jesus quer dar para mim, eu vou transbordar o Espírito Santo. Mas na minha casa só venho eu, meu marido não vem, meus filhos não vêm, meus irmãos não vêm. Olha o que vai acontecer com o Espírito Santo. Eu vou transbordar, eu vou encher eles do Espírito Santo também. Por mais que o papelzinho deles esteja lá segurando, eu vou começar a molhar o pé deles. Eles vão tocar em mim, a mão deles vai ficar molhada do Espírito Santo. E isso vai ser nas minhas atitudes. Porque a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo transforma a minha vida. E eu paro de pedir só para mim. Como que a gente começou a nossa oração hoje? A gente pediu que sejamos esvaziados diante do Senhor. A gente pediu para que Jesus fique com tudo, as coisas ruins, as coisas boas, as coisas que hão de acontecer. A gente esvaziou. E aí nós erguemos as mãos para cima e pedimos: vem Espírito Santo sobre mim, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre o meu falar, sobre o meu ouvir. Nós somos abastecidos, assim como essa bacia. Nós ficamos transbordando no Espírito Santo. Nós derramamos, nós irradiamos o Espírito Santo. Para quê? Para a gente também conseguir levar esse Espírito Santo para os nossos. E por incrível que pareça, para aqueles que também às vezes não querem nem saber. Às vezes nós somos enviados, como Jesus enviou os 12, como ovelhas no meio de lobos.
pessoas lá no nosso trabalho que não querem nem saber se eu carrego um terço, se na terça-feira à noite, que eu podia estar tomando uma geladinha, fazendo uma festinha, eu estou aqui, entregando a minha vida diante do Senhor. E assim como Nicodemos, naquela noite, indo lá para deixar a minha fé humana e sair com uma fé espiritual, divina, e entregar a minha vida diante dele. Mas isso, meus irmãos, é fácil? É difícil porque sozinho, por nós mesmos, não vamos conseguir. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo age em nós e transforme e faça com que essa graça aconteça. Só que aí vem um primeiro passo. Nosso primeiro passo, acredito que a gente já deu. Quer querer que o Espírito Santo faça essa transformação na nossa vida, quer querer receber esse Espírito Santo, quer querer nascer de novo. Você não quer sair agora por essa porta aqui novo? Tudo que você orou hoje aqui no início, meus pensamentos maus, os pensamentos de desistência, de desistir, meus pensamentos malignos, você não quer estar livre deles? Você não quer, a partir do momento que você saiu daqui, você esquecer aquela pessoa velha que chegou? Você não quer sair renascido daqui? Então a primeira coisa a gente tem que querer. Aí depois a gente tem que pedir. A gente tem que entender e pedir que esse Espírito Santo faça essa mudança. Ah, mas eu vou perder meu amigo, mas eu vou perder... É o reino de Deus que está em jogo. É esse reino maravilhoso. Faz o seguinte, em vez de perder esses amigos, esses irmãos, vem, se abastece e vai lá e começa a transbordar neles. Leva eles junto. Eles são queridos para você? Eles são importantes para você? Então vem aqui, se abasteça, se entregue inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, transborde do Espírito Santo e traz eles juntos. Não, mas eles não são tão bons assim. Que cresçam igual o trigo, o joio, deixa que cresça junto. Aí lá no último dia, a colheita será feita. Mas não deixe de fazer a tua parte. Não deixe de buscar. Não deixe de orar pelos teus. E hoje, meus irmãos, agora que cada um aqui já pediu o Espírito Santo sobre si, que cada um está abastecido por esse Espírito Santo, nós vamos exercitar orar pelo outro, pedir pelo próximo, pedir pelo irmão. E foi tão bonito o dia que o Espírito Santo desceu sobre os escolhidos de Jesus Cristo. Hoje a nossa noite está cada vez mais parecida com o que o Evangelho prega para nós, que Jesus deixou para nós. Eles estavam também em poucas pessoas, eram 13, 14, talvez, 15, num cenáculo. Só que lá as portas estavam todas fechadas, porque eles estavam com medo. Eles tiveram a experiência de conviver com Jesus, aprender com Jesus. Jesus prometeu, Jesus mostrou muitas vezes para eles, e também não foi fácil para eles. Eles ainda tinham medo. Mas Jesus falou para eles: permaneçam em Jerusalém. E Ele diz para nós hoje: a igreja é a nossa Jerusalém. Permaneçamos dentro dela. Permaneçamos sempre unidos. Essa unidade, não só do nosso grupo de oração, a unidade da nossa comunidade, do nosso povo de Deus, precisa estar forte. Esse elo tem que ser sem emenda. E nós estamos aqui, estamos na nossa Jerusalém, a gente está aqui. E a gente precisa que o Espírito Santo venha sobre nós, para que Ele nos capacite e
nós consigamos pedir pelo nosso próximo. Vocês creem nisso, meus irmãos? Então vamos, já que a gente está em pouquinha, gente, eu vou pedir ajuda para minha comadre, para a Rafa, para o Márcio. Vamos nos colocar aqui diante do altar e vamos pedir esse renascimento no Espírito Santo. Vamos pedir a graça de nascer de novo. Vamos pedir a graça de fazermos parte do reino de Deus, de sermos transbordados pelo Espírito Santo.